Já se perguntou por que o mesmo remédio às vezes parece funcionar de um jeito para uma pessoa e de um jeito completamente diferente para outra? Pois é, a resposta para isso muitas vezes está numa jornada incrível que acontece dentro do nosso corpo logo depois que a gente toma um comprimido. Então vamos juntos mergulhar nisso e desvendar como a eficácia dos remédios é definida. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que é o tal do efeito de primeira passagem. Depois, a gente vai ver o que pode mudar esse processo, como a idade, algumas doenças e até os nossos hábitos do dia a dia. Então, vamos começar pelo principal, o efeito de primeira passagem. Esse é o nome técnico para a rota que todo medicamento que a gente toma pela boca faz antes de começar a agir de verdade. É um processo essencial, mas que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Essa imagem aqui mostra o caminho certinho. O remédio é absorvido lá no intestino, só que antes de ir para qualquer outro lugar, ele faz uma parada obrigatória no fígado. É bom pensar no fígado como se fosse um porteiro, ou melhor, um agente da alfândega do nosso corpo que inspeciona tudo o que entra. Basicamente, são 3 etapas. Primeiro, o intestino absorve o medicamento. Segundo, e aqui está o ponto-chave, ele passa pelo fígado, que é o grande metabolizador, ou seja, ele transforma a química do remédio. E só depois, na terceira etapa, é que aquilo que sobrou do fármaco finalmente chega na circulação para fazer o seu efeito. E essa citação resume tudo perfeitamente. O fígado pode ser tão bom nesse trabalho de filtragem que ele simplesmente destrói uma parte enorme do remédio logo de cara. É exatamente por isso que as doses dos medicamentos precisam ser calculadas com tanta, mas tanta precisão. Ok, então, se o caminho é sempre o mesmo, por que o resultado final varia tanto de pessoa para pessoa? A resposta está justamente nas coisas que mudam a intensidade com que o fígado trabalha. A jornada, no fim das contas, não é igual para todo mundo. E aqui estão os 3 grandes fatores que a gente vai investigar: a idade, a existência de doenças, principalmente as do fígado e, claro, os nossos hábitos. Cada um desses pontos pode literalmente acelerar ou frear a alfândega do corpo, mudando totalmente o efeito de um remédio. Vamos começar pelo primeiro fator. A idade tem um papel direto e muito importante na maneira como o corpo processa os medicamentos. A questão é a seguinte: tanto em bebês quanto em idosos, a máquina do fígado funciona de forma menos eficiente. As enzimas que deveriam processar os remédios são menos ativas. Sabe o que isso significa? O medicamento pode ficar no corpo por mais tempo e em doses mais altas, o que aumenta bastante o risco de toxicidade. Agora, o segundo fator, as doenças. Pensa bem, se o fígado é a nossa principal fábrica de metabolização, qualquer problema de saúde que afete ele vai ter um impacto direto nesse processo todo. Doenças como hepatite e cirrose, por exemplo, acabam danificando as células do fígado. Elas basicamente destroem a capacidade do órgão de fazer o seu trabalho. Com a fábrica comprometida, a metabolização de primeira passagem fica toda bagunçada. E aí doses que seriam normais podem se tornar perigosamente altas. E, para fechar, vamos para a nossa terceira variável. Sim, as nossas escolhas de todo dia, como o hábito de fumar, podem mudar ativamente a química do corpo e o jeito como ele vai lidar com os remédios. E aqui o assunto fica muito interessante. Veja o caso do tabagismo. As substâncias do cigarro acabam incentivando o fígado a produzir mais de uma enzima específica, a tal da CY1A2. E essa enzima age como um acelerador, quebrando alguns remédios com muito mais rapidez. Na prática, uma pessoa que fuma pode precisar de doses maiores de certos medicamentos, como alguns antidepressivos, para conseguir o mesmo efeito. E o mais curioso é que isso vale até para a cafeína. Fumantes processam o café tão rápido que o efeito daquele cafezinho da manhã pode durar bem menos tempo. Então, juntando tudo isso, idade, saúde, hábitos, fica muito claro que cada pessoa tem uma espécie de impressão digital metabólica, totalmente única. E isso nos leva a uma pergunta que nos faz pensar no futuro. Se cada corpo é um universo à parte, será que a medicina não deveria ser cada vez mais personalizada para respeitar essa individualidade toda? Fica aí a reflexão.